Resolvido. Resolvido. Você está pelo Face ou pelo Insta? Face. Mais fácil. Tem que ir lá embaixo. Tem o IGTV. Eu não consegui levantar o vídeo. Acho que seria mais fácil. Não, mas está na frente da cabeçada. Boa noite, amigos. Vamos iniciar a nossa reunião dominical. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Criador de todos os mundos, pelo dom da vida e por essa oportunidade de nos reunirmos, tendo por motivo a boa nova do Cristo. Agradecemos ao Mestre Jesus a experiência quando cá esteve entre nós, vivenciando o amor. Levemos em nossos corações cada lição, cada letra da aprendizagem de hoje. E que possamos iniciar na oficina maior de nossa vida, que é o nosso lar, a aplicação da Boa Nova, a vivência dos ensinos de Jesus. Aos amigos espirituais, trabalhadores desta casa, agradecemos pela harmonia de nossas reuniões, nosso amigo pessoal, nosso anjo guardião. Agradecemos a paciência que pela intuição busca para que possamos participar dessas reuniões numa casa espírita. Que esta noite possa ser um diferencial a cada um de nós e que utilizemos tudo que aqui se passar para que nós nos transformemos em pessoas melhores, fraternas, compreensivas e que no dia a dia, nos tratos com a nossa família, no trabalho, na comunidade, possamos vivenciar todo o Evangelho do Cristo. Que o Divino Mestre Jesus seja a luz de nossa estrada, hoje e todo sempre. Que assim seja. Vamos ver a lição de hoje. Nós abrimos aqui no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e o item é o item 11, esquecimento do passado. Nos diz: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de repassar o mal que lhes haja feito. Se recolhesse nelas as que quem odiara, quizá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, o Togor nos deu precisamente o de que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do mal e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes.
E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido no corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso de vida exterior da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que ele poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Este é o capítulo 5, item 11. Quem quiser iniciar mais tarde. Amanhã, lá no Paulo de Tarso, aliás, a semana do Paulo de Tarso, nós teremos semana bastante intensa. Amanhã nós vamos receber o Manuel Prudêncio, de Uberlândia, na segunda. Na sexta-feira nós teremos o Luiz Alberto, também de Uberlândia. E na segunda que vem, nós teremos lá na Casa da Cultura o Quincas Veloso e o Júlio Carvalho com as cartas consoladoras. Então vai ser uma semana bastante intensa, para aproveitarmos bastante. E hoje nós temos aqui o Uriel, que é a cara metade da Rejane, que vai nos trazer o tema Como Buscar Jesus nos Dias de Hoje. Mais uma vez, boa noite a todos, aos que aqui estão presentes, aos que nos acompanham pelo Facebook. É uma alegria, primeira vez aqui nessa casa, para conversarmos sobre o Evangelho, para pincelarmos, dentro da nossa pequenez, do nosso conhecimento acanhado, para pincelarmos o vivenciar Jesus nos dias de hoje. Como vivenciar Jesus frente a tantas calamidades exteriores e interiores que nós estamos ultrapassando, que nós estamos atravessando. Semana retrasada, uma companheira, uma amiga, nos procura em prantos, completamente desesperada com os problemas do cotidiano, com seus problemas familiares, com seus problemas profissionais. E ela nos dirige as seguintes palavras: Uriel, eu não vou conseguir terminar o dia. Vou dar cabo da minha vida. Não consigo enfrentar os meus problemas, não consigo enfrentar as minhas dificuldades, não conseguirei vencer sozinha. E ali ela, debulhada em prantos, quando ela termina a frase, não conseguirei vencer sozinha, eu olho no olhar dela e falo, graças a Deus. E ela fica impressionada, ela me olha assustada. Como assim, graças a Deus? Eu estou aqui chorando na sua frente, falando que eu não vou conseguir vencer, que eu não vou conseguir ultrapassar todas essas dificuldades sozinhas, que eu não chegarei ao final do dia, e você me responde graças a Deus? E eu falei para ela assim, graças a Deus, porque nós precisamos ter essa percepção, essa sabedoria, esse crescimento que você teve hoje, que nós não conseguiremos vencer sozinhos, porque nós não estamos nesse mundo para vencer sozinhos. Nós estamos aqui, e aqui nós precisamos fazer uma reflexão. Por mais que o egoísmo do mundo, que as técnicas seculares que nós estamos acostumados, por mais que elas nos digam que nós precisamos enfrentar tudo sozinho, não se meta na vida do outro que não é da sua conta, somente se o outro pedir, somente interfira quando a situação ficar desesperadora, cada um por si e Deus por todos. Por mais que o mundo nos convide a acreditar nessas falsas, e vou utilizar uma palavra forte aqui, nessas falsas verdades, nesses mantras hipócritas, nós não estamos aqui para prosperar sozinhos. Nós estamos aqui para trabalhar uns pelos outros. O mundo é solidário, o mundo é de amor. E eu falei para essa nossa irmã, graças a Deus você teve essa percepção, que você não está aqui para atravessar tudo isso sozinha, que você não conseguirá atravessar tudo isso sozinha, porque abre em teu coração, abre agora em teu espírito uma porta de humildade. Eu preciso de ajuda. Eu preciso do outro.
nós não caminhamos, nós não chegamos ao final, ao termo das nossas provas, dos nossos crescimentos, sem nos dirigirmos, sem nos darmos as mãos, nós não construímos as nossas estradas sozinhos. E nós precisamos alcançar, nós precisamos atingir essa sabedoria. E é talvez no fundo do poço, e é talvez onde nós imaginamos que não há mais saída, que nós temos essa percepção. Iremos prosperar uns com os outros, não de forma egoísta, mas de forma empática, de forma a conduzir o amor, de forma a conduzir os nossos corações sedentos por um acalentar, sedentos por uma palavra amiga, sedentos por uma palavra de carinho, vivenciando experiências, vivenciando dificuldades, vivenciando desarmonias e construindo um ambiente melhor. Mas nunca, veja bem, nunca sozinhos. Porque o Cristo nos fala, e aqui nós gostaríamos de trazer para a nossa noite, se nós conseguirmos, 2 textos evangélicos em conjunto, tratando do mesmo assunto, mas com autores diferentes. O autor dos evangelhos de Mateus e o autor dos evangelhos de Marcos. Quando eles nos colocam que os escribas, os fariseus, após perceberem que o Cristo havia feito silenciar aos saduceus, e aqui na questão da ressurreição, se nós observarmos as passagens evangélicas anteriores, nós vamos perceber que eles estão tratando aqui da questão da ressurreição, e o Cristo consegue administrar aquela problemática que havia sido a ele apresentada pelos saduceus. Então, quando os escribas e os fariseus percebem que ele havia feito silenciar com a sua sabedoria, com toda a sua grandeza, essa problemática que lhe foi apresentada, eles resolvem ir indagá-lo. E um destes escribas, um destes fariseus, e aqui por mais que nós saibamos que o conhecimento de Carlos Juliano Torres Pastorino, quando ele interpreta o Evangelho, que esse conhecimento ele já se modernizou, por mais que nós tenhamos esse conhecimento, nós vamos utilizar um pouco das suas palavras, um desses escribas, um desses fariseus, um verdadeiro doutor da lei, destaca-se do grupo. Destaca-se do grupo e pergunta ao rabi, e pergunta ao mestre: qual nós podemos entender ser o maior mandamento da lei? O mandamento mais importante da lei. E aí a narrativa de Marcos é uma narrativa mais impactante. Porque sentindo o Evangelho, nós não estamos aqui para fazer um estudo minucioso, nós estamos aqui tentando sentir as palavras do Evangelho, porque sentindo o Evangelho nos textos de Marcos, nós conseguimos observar, nós conseguimos ter a percepção que esse doutor da lei, extremamente instruído, que se apresenta ao Cristo com essa dúvida, ele tinha um sentimento muito diferente da multidão que ele se destaca. A multidão queria verdadeiramente testar ao Cristo, queria que ele fosse pego em alguma incongruência, para ali ter motivo de condená-lo. Esse doutor da lei, ele queria testar o Cristo no sentido de perceber internamente quais as verdades que aquele mestre trazia. Ele estava acostumado com palavras frias. Ele queria agora sentimentos calorosos, que modificassem a sua estrada, que modificassem o seu coração. Toda a lei, tudo o que ele sabia, todo o seu conhecimento intelectual não mais o satisfazia. Ele precisava engrandecer o divino que havia nele. Então ele se aproxima do Cristo como um verdadeiro aprendiz. E sabe, senhora, o que é interessante quando nós percebemos isso? Porque quantos pontos da nossa vida nós já não estivemos na mesma situação, Virgínia, desse doutor da lei. Cheios de letras, cheios de conhecimento, mas carentes de algo emocional, com o coração em frangalhos. Quantos de nós não se aproximou de uma casa espírita precisando dessa plenitude?
precisando desse calor espiritual, como esse doutor da lei se aproxima do Cristo. Qual é o maior mandamento da lei? O que eu preciso fazer para retirar esse vazio que agora habita o meu espírito? E o Cristo citando as Escrituras Sagradas: ouve, ó Israel, um é o Senhor é um. E amareis a esse Senhor acima de todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua vontade, todo o teu intelecto e todo o teu espírito. Mas há outro mandamento que está no mesmo ponto de importância deste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todas as leis, todos os profetas estão suspensos nestes dois ensinamentos. E este doutor da lei fica maravilhado. E eu questiono aqui a vocês, por que ele fica maravilhado? O Cristo apresenta alguma novidade? Eu acabei de dizer, ele trouxe textos das Escrituras. Ouve, ó Israel, um é o Senhor teu Deus. O Senhor é um. Isso não é novidade nenhuma. Isso já estava escrito. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Já estava em Levíticos. E por que esse doutor da lei se surpreende? Já conversaram com alguém que é muito bom na fala, mas quando você para prestar atenção nas suas palavras, você consegue entender que a boca está falando uma coisa, mas o sentimento do coração é outro? Você fala, tem algo errado aí. Tem algo que não está muito adequado. A sintonia não está muito legal. E aquilo nos incomoda. Quantas pessoas não deviam recitar esses ensinamentos? Da boca para fora. Ama o teu próximo como a ti mesmo, mas quais são as tuas atitudes? Qual é o teu comportamento? Qual é a tua vivência? E quando o Cristo profere essas palavras, aquele doutor da lei, extremamente instruído, mas necessitado de algo mais, ele consegue perceber uma verdade de sentimentos, uma verdade de conduta. Tanto que ao lermos as palavras de Marcos, nós conseguimos extrair essa surpresa. O Senhor está certo. Rabi, o Senhor muito bem disse: um é o Senhor é um. E nós devemos amá-lo com toda a nossa força, todo o nosso espírito, toda a nossa vontade, todo o nosso intelecto. E devemos também amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E o Cristo fala: falaste bem, dissertaste bem, estás bem próximo do reino dos céus. Aqui nós encontramos um homem, aqui nós encontramos um Senhor com o coração aberto, com a vontade aberta em receber o Cristo, que não mais ficaria nas palavras frias, mas que buscaria colocar em prática esses sentimentos. E nós precisamos fazer um parêntese aqui, se os senhores e as senhoras me permitem. O coração aberto para receber o Cristo talvez seja a chave atual da nossa evolução. Vamos ao livro Boa Nova, de Humberto de Campos. 3º capítulo do livro Boa Nova. Primeiras pregações. Humberto de Campos, com aquela narrativa gostosa, ele nos diz que nos primeiros dias dos anos 30, o Cristo encontra-se com o Batista no inclemente, palavras de Humberto de Campos, no inclemente deserto da Judéia. E ali ele está em situação de jejum, e ali ele está meditando, e ali ele está se conectando, preparando-se para os trabalhos do porvir. Quando ele termina esse período com o Batista, ele dirige-se ao oásis de Jericó e depois ele parte para Jerusalém. Em Jerusalém, ele encontra-se então na porta do templo. Um grupo de pessoas, impressionado com uma beleza que eles não conseguiam entender, aproxima-se do Rabi. Mas logo afasta-se. Contudo, um homem fica. E aí Humberto de Campos dá a seguinte descrição:
Hanã, sacerdote que seria o juiz inclemente de sua causa. E aqui nós temos um embate, um diálogo maravilhoso entre um homem do mundo, pegando as palavras do Cristo para Pedro, frágil, porém não perverso, e entre aquele que estava construindo as primeiras balizas de um novo reino. E Hanã pergunta ao Messias: Nazareno, em tom de desprezo, Nazareno, que fazes aqui? Venho para estabelecer, para construir o reino de Deus entre os homens. Que reino seria esse? O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E Hanã não consegue entender esta obra divina no coração dos homens. Tanto que ele pergunta: como é que você quer construir um reino? Quem está com você? Tem algum príncipe que a gente desconhece que afiança as tuas palavras, os teus dizeres? Como é que você quer construir um reino sendo que você não tem ninguém para te ajudar, ninguém poderoso para te ajudar? Por isso fala: não, os nossos operários virão de todo lugar, virão entre os simples, os ignorantes, os combalidos, aqueles que sofrem, aqueles que choram. E Hanã quase que rindo: mas é lógico, simples e ignorante o mundo está cheio, esses com certeza vão te ouvir. Mas me diga, como é que você quer construir uma bela obra com fragmentos de lama? E aí com um ensinamento fantástico. Jesus ensina a ele e a todos nós. A ele e a todos nós. Não há mármore mais puro e mais formoso que o de sentimento, e nem cinzel que seja superior ao da boa vontade. E sem entender aquelas palavras, porque o seu coração não estava receptivo para receber a esse Cristo, para iluminar-se, Hanã dirige-se à Torre Antônia. Cristo permanece mais aquela noite em Jerusalém, depois passa por Caná e depois vai para Cafarnaum. Quando ele vai para Cafarnaum, ele avista Simão e André. Aproxima-se de Simão e André. Quando ele aproxima-se de Simão e André, há ali um toque no olhar, um toque de corações, um toque de espíritos. Espíritos que já encontravam-se plenamente receptivos para a construção desse reino divino. Venho convidar-vos, diz o Cristo, veio convidar-vos para a edificação do reino de Deus na terra, para a construção do reino de Deus entre os homens. E qual é a resposta de Simão? Qual é a resposta de André? Senhor, sede bem-vindo. Quantos de nós temos esses convites? E quantos de nós, diariamente, têm a capacidade de conceder essa resposta? Senhor, mestre, sede bem-vindo à minha vida. Sede bem-vindo aos meus passos. Constrói essa obra divina no meu coração. Mais impactante ainda, dirige-se então ao centro de Cafarnaum, já com Simão e André, até a intendência de Antipas. E lá encontra-se com Levi, Mateus como nós conhecemos. Lá encontra-se com Levi e pergunta: Levi, o que tu fazes aqui? Recolho os impostos do povo que são devidos a Herodes. E o Cristo questiona: queres vir comigo coletar os bens do reino de Deus? Levi indaga. Levi fala como Hanã, indagando, perguntando, questionando: como construiremos esse reino se não há ninguém poderoso entre os nossos ranks? Não. Levi simplesmente responde: Senhor, estou pronto. Senhor, estou pronto. Quantos de nós, quando convidados a uma vivência cristã no nosso dia a dia,
Quantos de nós têm a grandeza em responder como Levi? Senhor, estou pronto. Senhor, faça-se no servo a tua vontade. Minha vida é a tua obra. Meu campo é a tua senda de trabalho. Quantos de nós têm a capacidade e a grandeza em responder como Levi? Porque estes homens, ao se colocarem como discípulos verdadeiros, ao afirmarem para o Cristo, sede bem-vindos, ao colocarem para ele, Senhor, estou pronto, entendiam que as palavras e as letras que eles iriam aprender precisariam de movimento. Que aquele amor que lhes seria entregue não poderia ficar guardado, suspenso nos seus espíritos, mas precisaria atingir os espíritos de outras pessoas. Que tudo aquilo que iria lhes tocar precisaria ser movimentado. Que eles precisariam dividir esse ágape com os irmãos de jornada, com os irmãos que sofrem, com os irmãos que choram, porque eles também precisariam, em muitos momentos da sua existência, eles também precisariam desse banquete dividido. Aqui nós começamos a perceber que essa vivência em Cristo, que esse estar pronto, que esse estar receptivo, que esse falar para o Mestre, sede bem-vindo, é colocar em movimento as balizas da caridade. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu intelecto, toda a tua vontade e todo o teu espírito. Aí está o primeiro mandamento. Só que eu preciso aqui ir em Kardec. Nós conseguimos perceber e identificar o sentido profundo da divindade? Uma vez eu fiz uma experiência, Borginho, não indico essa experiência a ninguém. Era jovem, Borginho, era jovem. Hoje os cabelos brancos já estão surgindo. Mas era jovem e falei, rapaz, vou tentar entender a Deus. E comecei a questionar, por quê? Primeiro questionamento, por que Deus me criou? Por que em um momento Ele resolveu me criar? E eu questionei tanto, e foram algumas horas tão difíceis, que ali eu percebi, através de uma experiência prática dolorosa, que falta-me, como Kardec nos coloca, como a espiritualidade nos coloca, falta-nos um sentido para compreender a Deus. Por isso é que nós buscamos a percepção de seus atributos. Então, falar, conversar conosco sobre amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa vontade, todo o nosso intelecto, toda a nossa força e todo o nosso espírito, nós temos um pouco de dificuldade. Porque no nosso acanhado conhecimento, e nós precisamos ser realistas, nós não podemos ser hipócritas aqui, no nosso acanhado conhecimento, no nosso acanhado entendimento ainda muito pequeno com relação às verdades universais, isso fica abstrato. Fica abstrato. É por isso que ele nos fala, eu vou entregar-lhe um outro mandamento, que é semelhante a esse. Eu entendo que este amar a Deus há ainda uma complicação para vocês. Então eu vou entregar o divino que há no irmão. Vocês vão passar a enxergar o Deus que há no irmão. Por isso, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu irmão como se ele fosse você mesmo. Encontre o Deus no coração do teu irmão. Pratique com relação ao teu irmão, e aqui nos seus complementos, pratique com relação ao teu irmão, apenas faça com relação ao teu irmão aquilo que você gostaria que fosse feito com relação a você mesmo. Movimente forças de amor constantes e potentes com relação ao seu irmão. Só que nós estamos ainda em um caminho de aprendizado. Essa noção que ele nos dá é como ensinar uma língua muito profunda ainda a crianças. E com o tempo nós desvirtuamos. Com o tempo nós tomamos estradas muito sinuosas.
Tanto que a doutrina dos Espíritos precisou relembrar-nos qual a melhor maneira e a maneira mais correta de praticarmos esse amor, de colocarmos esse amor em movimento, de sermos caridosos com relação ao coração do outro. Há um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo de número 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é uma estrutura que se repete e é uma estrutura muito sábia. Primeiro, Kardec, guiado pela espiritualidade, nos coloca ali o texto evangélico em que ele vai retirar os conhecimentos para todo o capítulo. Depois ele faz os seus apontamentos e depois nós temos as mensagens de caráter mediúnico, as instruções dos Espíritos. E o texto evangélico que abre o capítulo 13 é justamente um apontamento nas palavras de Mateus, onde o Cristo nos fala, olha, quando você for ajudar alguém, quando você for praticar algo com relação ao seu irmão, quando você for auxiliar ao seu irmão, não faça como os hipócritas que o realizam para todo ouvir. Que quando praticam uma boa ação, saem tocando os gongos, as cornetas nas ruas, para que todo mundo fique sabendo o que ele fez. Quando você realizar uma boa ação, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fique em silêncio, porque se você procurar recompensas para aquilo de bom que você está fazendo, você já alcançou aquilo que você queria entre os homens. Que isso se silencie, que fique entre você e o Pai, que a tudo conhece. E Ele sim irá recompensar você. E nós paramos para meditar nessas palavras, nós paramos para meditar nesses textos. Principalmente em uma era onde tudo o que nós fazemos é conhecido de público de forma muito rápida. Nós paramos para analisar as nossas redes sociais. Não estou falando aqui de propagarmos bons exemplos. Eu acho que propagar bom exemplo é necessário. Quando nós percebemos uma boa ação, em um mundo que às vezes nos apresenta notícias apenas de calamidades, de tragédias, de corrupções, quando nós percebemos uma boa ação, eu acho que as redes sociais são instrumentos magníficos e que nós precisamos compartilhar aquilo ali. Não sei se você vai concordar comigo. Agora, o que eu estou falando, quando eu peço para que a gente medite, é que nós repetimos muito o comportamento desses hipócritas que o Cristo nos falava. Fazemos uma boa ação e já esperamos uma recompensa. Vamos para as redes sociais, nossa, hoje eu estou maravilhoso. Hoje eu sequei a lágrima de alguém. Aí se puder marcar a pessoa, é melhor ainda. Se puder marcar aquela pessoa, deixar em negrito aquela pessoa que se secou a lágrima, melhor ainda. Então nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que controlar esses nossos movimentos. Uma vez eu me deparei com a seguinte publicação: estou indo para a casa X para ajudar as pessoas, porque se eu não for, a casa não funciona. Senhor, senhora, o que é isso? Nós estamos indo para sermos ajudados, então nós temos que ter cuidado com isso, para nós não nos transformarmos nesses hipócritas que, ao realizar uma boa ação, saem tocando os sinos, os gongos e as trombetas. Nós temos que praticar esse que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Porque a partir do momento que eu quero um reconhecimento, a partir do momento que eu estou tentando distribuir algo, esperando algo em troca, se o outro não responde da forma que eu quero, eu o chamo de ingrato. Hoje eu recebi a seguinte mensagem. A pessoa se aproximou de nós pelas redes sociais. Nossa, mas eu ajudei tanto, mais tanto, mais tanto, e agora que eu preciso de ajuda, ninguém olha para mim. Como as pessoas são ingratas. E aí ali nós fomos conversando, porque senão nós nos tornamos pessoas frias. O que eu coloquei para essa pessoa que nos procurou é ajudar, nós temos que ajudar, independente se quando nós estarmos necessitados, essa pessoa vai nos devolver. Estava jantando ontem com a minha família, Virgínia. Estava jantando ontem com a minha família e surge um assunto na mesa. Qual é o limite da ajuda? Eu falei, ajuda não tem que ter limite.
A ajuda não tem que ter limite. Mas a pessoa eu posso ajudar e lá no futuro essa pessoa pode voltar-se contra mim. Então eu acho que nós temos que ser muito cautelosos. E ainda utiliza a expressão evangélica. O Cristo já nos diz que a pessoa, quando ela quer afirmar alguma coisa, ela traz o Cristo. De uma forma um pouco estranha, mas ela traz o Cristo. O Cristo já nos disse que nós temos que ser mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Então eu acho que tem hora que a gente tem que ser como a serpente, que tem que ter um limite para ajuda. Eu falei, não. Se a pessoa nos procura, a nossa obrigação cristã, se nós queremos acender esse divino que é em nós, a nossa obrigação é estar lá por aquela pessoa sem exigir nada em troca. E é difícil falarmos sobre isso, porque tenho a certeza, tudo bem, pode não com todos, mas tenho a certeza que sempre vem à nossa mente uma lembrança dolorosa nesse sentido, de alguém que talvez nós tenhamos estendido a mão e nós somos magoados por essa pessoa, e nós somos ofendidos por essa pessoa, e nós recebemos daquela pessoa um comportamento que nós não esperávamos. Mas nós temos que oferecer sempre o melhor. Se nos foi entregue o amor, nós temos que oferecer o amor. Se nos foi ensinado que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, e aqui vamos fazer um exercício de lógica. Exercício simples de lógica matemática. Ama o teu próximo como a si mesmo. Se fazemos algo de bom, e aquela pessoa reage no futuro de uma forma indelicada, nós estamos satisfeitos com esse comportamento? Não estamos. Nós não gostaríamos que o outro se comportasse dessa maneira conosco, correto? Então por que nós iremos nos comportar desta maneira com relação ao outro? Ama o teu próximo como a si mesmo. E não ama o teu próximo à medida que ele te agrada, à medida que ele faz aquilo que você quer, só se ele for atleticano. Não é. Ama seu próximo, inclusive se ele for cruzeirense. Essa fase maravilhosa que o Atlético está passando, ama o teu próximo. Ama o teu próximo. Inclusive se ele torcer para o time de futebol. Inclusive se ele tiver te ofendido, aí que tu tem que amá-lo, respeitá-lo. Porque é dessa forma que você gostaria, que nós gostaríamos que ele reagisse com relação à nossa pessoa. Talvez isso está tão entranhado em nós, porque durante os séculos de desenganos, os séculos de trevas, nós tenhamos ficado acostumados apenas na questão material da caridade. Já doei, não preciso fazer mais nada. Já auxiliei externamente, não preciso fazer mais nada. E aí nós temos um ensinamento maravilhoso, que é de Irmã Rosália, e ela nos traz uma mensagem na cidade de Paris, no ano de 1860. Uma mensagem intitulada Caridade Material e Caridade Moral, onde ela desperta os nossos sentidos profundos para uma caridade que nós estamos carentes de realizar nos dias de hoje. Ela começa o seu texto trazendo o maior mandamento. Amemo-nos uns aos outros, trazendo a regra áurea, e façamos ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Todas as leis, todos os profetas estão encerrados nestes dois preceitos. Se assim nós o praticássemos neste planeta em que agora habitais, não teríamos mais fome, não teríamos mais misérias, porque da mesa de cada rico, cada um com necessidades se fartaria. E esse início do texto de Irmã Rosália, ele é tão atual que ele é uma reportagem que nos fala que das maiores fortunas do mundo, se cada uma dessas maiores fortunas doasse 1%, nós erradicaríamos a fome no planeta. Se cada uma dessas maiores fortunas doasse 1%, nós erradicaríamos a fome no planeta.
Tanto que a irmã Rosália nos coloca, se isso fosse praticado, e ela faz um apelo emocional muito forte, nós não mais veríamos, como eu vi durante a minha última existência, nós não mais veríamos pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. E após fazer a sua dissertação sobre a caridade material, sobre as doações, sobre a necessidade que nós temos de nos apoiarmos, ela nos traz, e é o que nos interessa mais à noite de hoje, ela nos traz a profundidade da caridade moral. Quero falar-vos, disserta a irmã Rosália, de uma outra forma de caridade, a que bem poucos a praticam, a que é muito mais difícil de se realizar do que a material, e que é necessária para os nossos tempos de evolução neste planeta de provas e expiações. Ela nos traz o conceito da caridade moral. Ela nos fala: a caridade moral consiste em suportar-vos uns aos outros. Em suportar-vos uns aos outros. Em saber se silenciar. Em saber ouvir. Em saber tolerar. Em saber entrar numa sala e receber um olhar de ofensa, um olhar dissimulado, da melhor forma possível, não devolvendo ira com ira, não devolvendo desamor com desamor, mas sempre oferecendo o melhor que há em nós. Senhores, senhoras, sempre amando ao próximo como a nós mesmos. E aí, de forma muito sábia, complementando o texto de Irmã Rosália, nós temos uma mensagem que é de um espírito protetor, que nos é trazida na cidade de Lyon, no ano de 1860. Porque quando nós conversamos sobre a caridade, quando nós conversamos na prática que nós devemos aos outros de bons sentimentos e boas ações, talvez o primeiro pensamento que venha é: mas eu sou tão pequeno. Começo agora os meus passos na casa espírita, não tenho nada a realizar, não tenho nada a entregar. Eu preciso, e aqui é uma situação vitimista que muitas vezes nós nos colocamos, eu preciso tanto de ajuda, eu ainda não consigo me colocar na posição de ajudar alguém. E aí esse espírito protetor nos fala: temos muito mais do que imaginamos. Podemos auxiliar ao próximo através de pensamentos, palavras e atos. Você sabe rezar? Sabe rezar. Nem que seja o Pai Nosso de time de futebol. Pai Nosso está no céu. Você sabe rezar. Você sabe rezar. E na hora que está fazendo esse Pai Nosso, por que não dedicar esse pensamento elevado, essa integração na grande vida, essa integração na grande força do universo, com uma pessoa que eu tenho uma dificuldade? Tem pessoas que nós temos dificuldades, que nós temos alguns problemas, inclusive nos aproximar delas, que nos dói. Então, por que na hora que eu estou fazendo a minha prece, seja a prece matinal, seja a prece noturna, seja a minha prece na casa espírita, por que não trazer o rosto dessa pessoa? Ô Senhor, lembra dela, lembra de nós, que um dia a gente possa se acertar. É uma caridade por pensamento. Você raciocina? Então você pode fazer essa caridade. Caridade por palavras. Quantas pessoas não chegam desesperadas para nós? E nós podemos apenas colocar a mão no ombro e falar: tudo vai dar certo. Amanhã será um dia melhor. Depois da noite mais escura, vem o sol mais brilhante. E às vezes é aquilo que a pessoa precisa ouvir para ganhar o seu dia. Caridade por atos. E aqui é o viver Jesus. Como viver Jesus nos dias atuais? Pode parecer um questionamento de metafísica, de física quântica, que nós iríamos trazer aí conhecimentos de meditação profunda para trazermos o Cristo até nós.
como viver Jesus nos dias atuais. Como nós sempre deveríamos ter vivido Jesus. Aquele que coloca o nome nos pórticos dessa casa, nosso querido Francisco de Assis, pratique o Evangelho. Se necessário, use palavras. Pratique o Evangelho. Se necessário, use palavras. Viva Jesus. Se necessário, use palavras. Que os nossos atos, que os nossos passos representem nosso Senhor Jesus Cristo. Haroldo Dutra Dias tem uma palestra maravilhosa. A maior dificuldade dos dias atuais é falar sobre Jesus. Porque nós temos que aprender a falar sobre Jesus sem falar sobre Jesus. Porque nós temos que aprender a falar sobre Jesus com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, em todos os ambientes que nós frequentamos. Dentro de casa, acordamos, o companheiro, a companheira, o filho, a filha, não está num dia bom. Não nos dá um bom dia muito agradável. A resposta do homem do mundo, a resposta de uma pessoa como Hanan, que não estava preparado para receber o Cristo, é olho por olho, dente por dente. Você não vai me dar bom dia, não? Então nós vamos no tratamento do gelo aqui até o final do dia. A hora que um falar, o outro fala. Aí os dois ficam calados uma semana. Porque ninguém tem a capacidade, a humildade de reverter aquele quadro. Comportamento cristão. Jesus nos nossos dias. Recebeu uma má resposta dentro de casa, ou um bom dia atravessado, que tem dia que a pessoa não dormiu bem, já te dá aquele bom dia atravessado. Já pega o café e fala, tá quente demais. Esse pão de sal aqui tá muito duro. Esse pão de queijo aqui eu não dou conta não. Logo pela manhã. Oh, meu amor. Sem falsidade na palavra. Verdadeiro. Oh, meu amor. É verdade. Hoje eu dei uma exageradinha na temperatura do café. Mas vai passar. Bom dia. Beijinho na testa, gente. Ninguém resiste a beijo na testa, não. Beijo na testa é a melhor coisa que tem. Tanto é que no Evangelho, quantos ósculos nós não temos nas testas. Beijinho na testa. Ô, meu amor. O que você está precisando hoje? Posso te ajudar? Já falei quanto você é especial para mim? O quanto nossa casa é cheia de luz? Não há comportamento que resista a uma boa palavra, porque você está expressando Cristo, porque você está vivendo Cristo. No trabalho, gente, trabalho é uma coisa fantástica. Trabalho horário de café, e lá no meu trabalho eu passava muito por isso. O horário de café eu falava, nossa, mas eu não posso ir lá na hora do café, porque se for tanta fofoca, eu vou ter que me privar, juro, Borginho, eu vou ter que me privar de ir no ambiente do café. Rapaz, mas na hora que eu chegava no ambiente do café, se ninguém começava a fofoca, eu mesmo começava, sabe, Borginho? Só para dar uma aproveitada, não é para dar uma animada no ambiente. Isso é uma vivência de Hanan. Isso é uma vivência do homem do mundo. Ele não é perverso, mas ele é frágil. Ele aceita esses convites. Como é uma vivência cristã? Como é viver Jesus nos nossos dias? Chegamos na mesa do café no trabalho, sempre vai ser pontuado uma notícia malsã. Ah, vocês viram a crise nova do governo? Porque crise no governo tem todo dia. Graças a Deus. Que a gente cresce. Ah, mas como a economia está difícil. Nossa, eu não sei como é que eu vou passar esse mês. Reclamar de salário, gente. Nossa, todo mundo reclama. Nossa, mas eu não dou conta. Eu, sinceramente, ou aumenta esse salário ou eu não vou trabalhar mais. E aí começa a falar mal do chefe. Não, porque o nosso chefe, já viu o carrão que ele está andando? Já viu o carrão que ele está andando? Qual que é uma vivência cristã? Nossa, ele trabalhou tanto tempo, né? Um dia a gente chega lá. Vamos trabalhar também? Ou, simplesmente, silencia. Silencia e começa a orar. Silencia e começa a rezar. Sexta-feira, Borginho, Virgínia, nós tivemos uma coisa no nosso prédio, que em memes na internet as pessoas brincam que você tem que ir armado até o último dente. Reunião de condomínio. E era reunião de condomínio para eleger um novo condômino. E aí no grupo já começou aquele clima amistoso. Nossa, mas vai ser difícil demais, porque as pessoas não vão concordar. Chegar lá, aí o ser humano ele começa a maquinar. Chegar lá, como é que é o nome da senhora? Maria. Dona Maria. A Dona Maria vai falar X, eu vou responder Y. Seu nome, querida, por favor?
E a Célia, Celina? Célia. E aí, na hora que a Célia falar o Z, eu já vou devolver o F, porque eu não vou ficar calado. E aí a gente já começa a imaginar as brigas que vai ter. Por que não imaginar que o ambiente vai ser pacífico? Chegamos na reunião de condomínio, tudo transcorreu da melhor maneira possível. Me ofereci para ser o novo síndico, fui aceito. E aí, na hora que nós saímos, as pessoas falaram, nossa, mas foi tão bom essa reunião, foi tão gostosa essa reunião, tão pacífica. Aí uma outra vizinha virou e falou assim, é porque eu rezei antes demais. Eu falei, nossa, e na hora eu estava rezando tanto também. A Regiane perguntou assim, minha esposa Regiane, que igual o Borginho falou, metade, a minha metade, que espero que esteja nos acompanhando, Borginho, se ela não entrou aí, não me conte, por favor. Aí ela virou para mim e falou assim, que roupa que nós vamos? Aí eu falei assim, eu vou com a blusa da AME. Aliança, eu vou com a blusa da AME, porque já está escrito AME. Porque qualquer situação ali que possa descambar, que possa ser contraditória, a pessoa olha na blusa e fala, ame, amor. E aí nós manifestamos Jesus no nosso dia a dia, através dos nossos passos, através das nossas ações. Uma coisa que me doía muito, e eu vou confidenciar isso para vocês, uma coisa que me doía muito, as pessoas chegavam para mim quando descobriam que eu professava a fé espírita, que eu abraçava a fé espírita, as pessoas viravam para mim, Borginho, e falavam o seguinte, você é espírita? Tem certeza? E isso me doía muito. Me doía muito. Você tem certeza que você é espírita? Porque ali estava imbuído o quê? Ele não se comporta dessa forma. E aí eu comecei a rever, eu preciso modificar. Eu preciso dar o exemplo. Porque eu brincava muito, eu era muito irônico. Eu tinha comportamentos que realmente não coadunavam com essa fé que eu abraço. E uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida foi esse ano. Uma pessoa lá do fórum chegou para mim e falou o seguinte, pedi amizade sua no Facebook e você aceitou. E eu descobri que você é espírita. Mas lógico que você tinha que ser espírita. Eu sabia que você era espírita. Rapaz, aquilo ali para mim foi uma vitória espiritual de séculos. Porque pelo menos um pouco que seja, eu já estou conseguindo demonstrar Cristo nos meus passos. Para terminar as nossas palavras, porque se passar muito tempo o Borginho puxa a nossa orelha, mas para terminar as nossas palavras, há uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva. É a mensagem de número, me cobrem se não for, mas é a mensagem de número 17 do livro Fonte Viva. Cristo e nós. E é uma abertura de um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10, onde nos é colocado, e Jesus apareceu a ele em visão. E Jesus disse a ele em visão, Ananias, e Ananias respondeu, eis-me aqui, Senhor. E os dois primeiros parágrafos dessa mensagem que nos chamam a atenção para a noite de hoje são os seguintes. Os homens aguardam pelo Cristo. Os homens esperam pelo Cristo. Mas o Cristo aguarda, o Cristo espera igualmente pelos homens. Não creais que seja possível construir um mundo redimido sem almas redimidas. Nós aguardamos pelo Cristo. Mas o Cristo já habita em nossos corações. Ele já nos indicou o caminho a seguir. Ama a Deus acima de todas as coisas e enxerga o Deus que há no coração do teu próximo, amando-o como se ele fosse você mesmo. E ele está esperando por nós, para nós colocarmos isso em prática. Tanto que todos os dias, todos os minutos, segundos da nossa existência, ele nos convida. Ide e pregai, ide e espalhai a minha palavra. Pratique o evangelho. Se necessário, use palavras. Perdoe, oriente, tenha uma boa ação, tenha uma boa conduta. Modifique os teus passos, modifique a tua vida. E qual está sendo a nossa resposta para esses convites? E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. Ananias não questiona, o que foi? O que você está querendo? Justo agora que eu estou acordando?
Está vendo que eu estou indo trabalhar? Não está vendo que eu estou ocupado? Não está vendo que eu estou jantando? Ananias não fala isso hora nenhuma para ele. Ananias simplesmente responde: eis-me aqui, Senhor. Então, Maria, Célia, Virgínia, Borginho, os amigos que nos saturaram até o presente momento pela internet e todos os demais que estão aqui. Quando Cristo aparecer para nós, Maria, Célia, Borginho, Virgínia, Uriel, não vamos virar para ele e falar: mestre, estou meio ocupado, estou vendo um filme no cinema, estou assistindo uma série no Netflix, agora eu não posso te atender. Mas vamos simplesmente responder: eis-me aqui, Senhor. Aí sim, Ele estará presente nos nossos dias. Aí sim nós estaremos entendendo o que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigado pela paciência, foram quase 60 minutos de fala. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e que nós, Emmanuel nos fala na obra Pensamento e Vida, capítulo 3, Cooperação, da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser entendido como uma cadeia de vidas que se integra na grande vida. Que a cada dia que passa, nós consigamos ser essa cadeia de vidas integrando-se na grande vidas. Muito obrigado, meus irmãos, e um grande abraço no coração de todos. Obrigado, Uriel. Hoje tem vários abraços aqui para você. A Gislaine Tupaciguara mandou um abraço para a Virgínia aqui. Nós recebemos hoje amigos que estão nos acompanhando de Salvador, de uma companhia de Porto Seguro, de Tupaciguara, que está nos acompanhando. Então, acho que vale a pena demais a gente levar esse momento para tantas pessoas que precisam, né? O Uriel, que é a primeira vez que vem nessa casa, esse detalhe eu tinha esquecido, bem você lembrou, mas que já é um sócio antigo do Paulo de Tarso, né? A gente sempre bom lembrar, o Paulo de Tarso esse ano completa 70 anos de fundação, em setembro. Não é qualquer casa espírita, né, que chega nessa extensão, né, de luz e bênçãos e desafios para todos nós. Na semana que vem, na segunda-feira, lá no Paulo de Tarso, eu vou falar novamente, nós vamos receber na segunda o Manuel Prudêncio, na sexta-feira o Luiz Alberto, os dois de Uberlândia. Na outra segunda-feira, em vez de ser no Paulo de Tarso, nós vamos receber na Casa da Cultura o Quincas Veloso e o Júlio Carvalho. Então nós temos uma programação intensa. Se eu conseguir convencer a Virgínia, domingo que vem, ela vai estar aqui, se ela não perder o medo do microfone. Ela fala sentada, a gente põe o microfone aqui, se os amigos do Facebook aceitar ela falar só com o retrato, gente, vamos encerrar nosso encontro e passar para o passe, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida e esta oportunidade de congraçarmos, compartilhar o Evangelho do Cristo de modo tão harmônico. Que nossos corações, recheados dessa aprendizagem, possam chegar em nossos lares aptos a vivenciar tantos ensinos. Aos nossos companheiros, nossos amigos, guardiões, amigos pessoais, pacientemente nos intui para que nós nos aproximemos dessas pregações do Evangelho. Que este Evangelho que nos chega aos ouvidos toque nossos corações e nos transforme, a ponto de que essa noite seja uma noite especial para todos nós. Para todos nós que estivermos aqui na Francisco de Assis, para todos nós que nos acompanharam pela nossa página do Coromandel Espírita, que esta fala desta noite os transforme todos os nossos corações, renovando nossas atitudes, nossas palavras, nossos olhares, nossos abraços, que possamos ser pessoas diferentes, amorosas e fraternas. Enfim, sejamos como nesta experiência do Uriel. Eu sabia que você era espírita. Que o Divino Mestre Jesus possa ser conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja.